Se você for uma pessoa atenta, né, tiver aí um estômago forte, for uma pessoa atenta às redes sociais bolsonaristas, de extrema-direita, né, você vai ver que o dia 16 de março estava sendo vendido como o dia em que tudo iria mudar. Não sei se tudo mudou, né? Mas quem vê flop não vê reação. A gente viu o Bolsonaro dobrando a aposta, reafirmando tudo que ele sempre falou sobre o STF, sobre o ministro Alexandre de Moraes. A gente viu ele sendo Bolsonaro, né? Quem estava imaginando que talvez ele pudesse dar um passo atrás, dizer, olha, vai bem assim, papapá. Não foi desse jeito que aconteceu. Olha, a gente já sabe quem é o autor da foto, agora eu quero saber quem é o dono dessas janelas aqui. Quero ser sua amiga, viu? E essa foto tem algo absolutamente notável nessa foto, é que ao mesmo tempo, é claro, no primeiro plano, o que chama atenção de imediato, óbvio, é o Bolsonaro afirmando que haverá anistia e uma janela sem anistia, é perfeito. Mas se nós olharmos para o lado esquerdo da foto, algo ainda mais chocante, é que estamos no Brasil, são teoricamente patriotas, mas eles compõem o que eu chamo, Sara, brincando, do patriotismo na terra alheia, o patriotismo na terra estrangeira. Há uma bandeira dos Estados Unidos que está sob a bandeira do Brasil. Simbolicamente é muito forte, Sara, porque a bandeira americana aparece em primeiro plano. E ao lado do Bolsonaro no palanque, há uma imagem do Trump e está escrito fight, fight, fight. E muitos dos oradores mencionavam aí, olha, fight, fight, fight. Trump 2024. Isso é comício. Ele levou o tiro na orelha, né? Exatamente, para fazer uma associação entre o atentado do Trump e o atentado do Bolsonaro. Então, é uma foto absolutamente deslumbrante, não é? É um momento de felicidade no fotógrafo. Alexandre Cassiano, não é? Parabéns para ele. Alexandre Cassiano, olha só. E aqui tem figuras interessantes, né? Isso aqui eu confesso que não deveria, mas me irrita muito utilizar a frase ainda estou aqui, que marcou o cinema brasileiro. E essa fase da luta aí pela verdade contra essa anistia ampla, geral que a gente teve, usando a foto de preso do 8 de janeiro, né? De terrorista. E aí a gente tem aqui, eu acho que aqui é o Silas Malafaia, acho a barriguinha saliente aqui, não julgamos. Magno Malta, né? E aí o restante eu confesso que eu não identifiquei, assim, mas eu achei realmente muito simbólico essa. Eu digo para você, Magno Malta, eu estava lá, né? Eu tô todo bronzeado, tudo. Olha, Magno Malta, os que falaram, Magno Malta, Silas Malafaia, Flávio Bolsonaro, Nicolas Ferreira, Tarcísio Freitas, Cláudio Castro, estavam todos. Bom, mas vamos falar, porque tem muita coisa para falar sobre isso. Tem um ponto importante, no entanto, nessa referência que você fez, Sara, que eu queria, eu queria mencionar, porque nem todo mundo sabe de fato. Dos que estão presos hoje, um pouco mais da metade de todos os indiciados recebeu da Procuradoria-Geral da República, com a chancela do STF, uma proposta que permitiria que a pena fosse ou reduzida ao máximo ou sequer cumprida. Era uma proposta que se baseava numa espécie de serviços sociais. Nenhum dos presos atualmente da Papuda aceitou sequer aceitar a proposta da Procuradoria-Geral da República. O que mostra, Sara, o grau de radicalidade dessas pessoas e algo que eu, pessoalmente, eu fico triste, Sara. Porque eu imagino você é mãe, eu sou pai, e eu não consigo imaginar a minha vida sem meu filho. São pessoas que sacrificaram o convívio com a família por uma radicalidade ideológica, porque recusaram a proposta da Procuradoria-Geral da República, que consistiria em que eles reconhecessem a culpa e eles não estariam na prisão hoje, eles fariam algum tipo de serviço alternativo. Poucas pessoas sabem disso no Brasil. Todos os que estão presos, por assim dizer, foi uma escolha que eles fizeram por uma radicalidade ideológica que tem como origem esse ecossistema de desinformação que é levado com maestria pela extrema-direita em todo mundo. Mas é muito impressionante, não é, Sara? Você imaginar que uma mãe ou que um pai abre mão do convívio com os filhos unicamente por uma questão de radicalidade ideológica. É muito impressionante. Sara, eu estive hoje o tempo todo na manifestação, eu andei a manifestação inteira, mandei para vocês vários vídeos que eu mesmo filmei. Havia no máximo, eu acho que não chegava a 20 mil pessoas. Copacabana, apenas 2 quadras estavam ocupadas, que é Xavier da Silveira e Rua Bolívar. Nas manifestações bolsonaristas que eu frequento desde 2018, já houve ocasião de, na Avenida Atlântica, você ter, e aqui é preciso honestidade intelectual, Sara, de você ter de 14 a 16 quarteirões ocupados, compactos. E não somente isso, algo muito importante. Em 2021, sobretudo, o maior risco que nós passamos foi em setembro de 2021. A energia que havia na multidão, na Avenida Atlântica ou na Avenida Paulista, era uma energia de guerra. Eles estavam preparados para tudo ou nada, literalmente. Hoje, não apenas eram apenas 2 quarteirões, como a energia
é diferente, Sara, não é mais aquela tensão, não é mais aquela vontade, você não percebe mais aquele desejo de tudo fazer pelo Bolsonaro. Isso me parece que é mais importante do que apenas um número, que é um dado estatístico, embora significativo. Mas mais importante para quem, como eu, acompanha essas manifestações desde sempre, é que o encanto começa realmente a se perder. Assim, tem um subtexto do número interessante, né? O Fernando Padula, biólogo socialista, está aqui falando que, segundo a USP, foram 18,3 mil pessoas, e segundo a PM do Rio de Janeiro, foram 400 mil. Isso. A PM divulgou um boletim interno com 400 mil pessoas. 400 mil pessoas na Avenida Atlântica significaria que do posto 6 ao posto 2, posto 1, haveria uma massa compacta. Do posto 6 ao posto 1, nós estamos falando de mais ou menos uns 25 quarteirões. Hoje, ocupados mesmo, havia 2 quarteirões. A Xaviera Silveira e a Bolívar. Na manifestação de setembro de 2021, que me pareceu a mais preocupante, você tinha desde o Forte de Copacabana até a Bolívar, onde fica o caminhão de som. Isso significa aproximadamente 14 a 15 blocos, a quarteirões. A diferença, mas não é apenas a diferença numérica, embora, claro, ela já é muito eloquente. A diferença maior, me parece, é, por exemplo, hoje, os discursos foram muito breves. Todos que tomavam o microfone diziam, você reparou isso, Sara? Sim. Todos diziam, serei breve, vou falar pouco. Sabe por quê, Sara, me dei conta? Porque eles tinham medo que quando chegasse a hora do Bolsonaro, houvesse um número ainda menor de pessoas. Então, cada um falou muito pouco, de modo a manter aquela unidade de pelo menos 2 quarteirões, enquanto o Bolsonaro falava. Chegando em casa, eu vi uma notícia no jornal mostrando pessoas indo embora, mesmo durante o discurso do Bolsonaro. Então, isso acho que é uma demonstração muito clara. As manifestações anteriores, elas levavam horas. Hoje foi mais ou menos de 10h15, 10h20 até o meio-dia. Isso com dificuldade para manter as pessoas na Avenida Atlântica.